O metrô, também conhecido como sistema de trânsito rápido ou metropolitano, é um sistema de transporte público subterrâneo que desempenha um papel fundamental nas grandes cidades ao redor do mundo. Sua história remonta ao século XIX, quando a necessidade de um meio de transporte eficiente e rápido se tornou evidente devido ao crescimento populacional e à urbanização acelerada. A primeira linha de metrô do mundo foi inaugurada em Londres, em 1863, sendo conhecida como Metropolitan Railway. Essa linha utilizava trens a vapor e percorria um trecho subterrâneo de aproximadamente 6 km entre as estações Paddington e Farringdon Street. A ideia de um sistema de transporte subterrâneo logo se espalhou para outras cidades, como Nova York e Paris. Nova York inaugurou seu metrô em 1904, com a Interborough Rapid Transit Company, IRT, operando a primeira linha subterrânea, que ia da City Hall até a região do Bronx. O sistema de Nova York serviu de modelo para muitas outras cidades que posteriormente adotaram o metrô como parte de suas infraestruturas de transporte. Em Paris, o metrô foi inaugurado em 1900, a tempo da Exposição Universal. O sistema parisiense era conhecido por suas estações decoradas de forma única e pelo design e arte nouveau presente em muitas delas. Esse aspecto estético ajudou a popularizar o metrô como um meio de transporte moderno e acessível. Com o passar dos anos, o metrô se expandiu por todo o mundo, adaptando-se a diferentes realidades urbanas e tecnologias. Muitas cidades enfrentaram desafios de engenharia, como a construção de túneis sob rios e outras infraestruturas urbanas já existentes. As tecnologias evoluíram também, passando dos trens a vapor para os trens elétricos, e posteriormente, para sistemas automatizados e de pilotagem automática. O metrô se tornou um pilar do transporte público nas grandes cidades, aliviando o congestionamento nas ruas, reduzindo a poluição do ar e proporcionando uma alternativa eficiente para os cidadãos se deslocarem. Além disso, contribuiu para o desenvolvimento econômico das regiões onde foi implementado, facilitando o acesso às áreas urbanas e promovendo o desenvolvimento imobiliário ao redor das estações. A ideia de um sistema de transporte subterrâneo surgiu como uma solução para os crescentes problemas de tráfego e congestionamento nas cidades em crescimento durante o século XIX. Em Londres, por exemplo, a população estava aumentando rapidamente e as ruas estavam ficando cada vez mais congestionadas com carruagens e pedestres. Foi então que surgiu a ideia de construir túneis subterrâneos para transportar pessoas de forma mais rápida e eficiente. A primeira linha de metrô, a Metropolitan Railway, inaugurada em Londres em 1863, utilizava trens a vapor que circulavam por trilhos de ferro. Os túneis eram iluminados por lâmpadas a gás, e as estações eram equipadas com plataformas elevadas para permitir o embarque e desembarque seguro dos passageiros. Apesar de algumas críticas iniciais e desconfiança, a linha teve um sucesso notável e estabeleceu um precedente para futuras expansões do metrô. Nos Estados Unidos, Nova York inaugurou seu metrô em 1904 com a linha IRT, seguida pela BMT, Brooklyn Manhattan Transit, e a IND, Independent Subway System. A construção do metrô em Nova York envolveu uma série de desafios técnicos, incluindo a necessidade de escavar túneis sob os rios Hudson e East, bem como a coordenação com as redes de utilidade já existentes na cidade. Em Paris, o sistema de metrô também foi inaugurado no início do século XX, sendo a primeira linha aberta em 1900 durante a Exposição Universal. A arquitetura das estações parisienses era notável pelo uso de elementos Art Nouveau e designs únicos, o que não apenas tornava o metrô funcional, mas também uma experiência visual e estética agradável para os passageiros. Conforme o tempo avançou, o metrô evoluiu tecnologicamente. Os trens a vapor foram substituídos por trens elétricos, o que tornou a operação mais eficiente e menos poluente. Além disso, muitos sistemas de metrô modernos adotaram sistemas de pilotagem automática e controle de tráfego avançado, aumentando a segurança e a frequência dos serviços. Hoje, o metrô está presente em cidades ao redor do mundo, desde Tóquio até São Paulo, passando por Moscou e Dubai. Cada sistema de metrô tem suas próprias peculiaridades, que refletem as necessidades, cultura e infraestrutura da cidade em que está localizado.
O metrô continua a ser uma solução crucial para a mobilidade urbana, oferecendo uma alternativa eficiente e sustentável aos congestionamentos de tráfego e problemas ambientais nas áreas metropolitanas. Metrô no Brasil. A história do metrô no Brasil começa com a cidade de São Paulo, que abriga a maior malha ferroviária do país, com 101,1 km distribuídos em 6 linhas e 89 estações. O planejamento para o primeiro metrô do Brasil começou em 1966, quando o então prefeito José Vicente de Faria Lima criou um grupo de trabalho para a contratação das empresas responsáveis por viabilizar o projeto. Após consultas, o grupo de trabalho firmou contrato com duas companhias alemãs, Ostf e Deconsult. Ao se fundir com a brasileira Montreal, as três marcas formaram uma nova organização, chamada HMD. Em 1968, foi criada formalmente a Companhia do Metropolitano de São Paulo para gerenciar a obra. A cerimônia de inauguração do metrô de São Paulo foi realizada na Estação Jabaquara, em 1972. No entanto, o meio de transporte só foi aberto ao público em 14 de setembro de 1974, entre as estações Jabaquara e Vila Mariana. Inicialmente, o metrô funcionava de segunda-feira a sexta-feira, das 9 horas às 13 horas, transportando uma média diária de 2.858 passageiros. Em 1975, foram inauguradas as estações Liberdade e Santana. A Estação Liberdade levou o metrô até o centro da cidade e a Estação Santana fez o metrô completar 16,7 km de extensão. No mesmo ano, começaram as obras para a Linha Vermelha, que abrange as regiões leste e oeste da cidade. Em 1978, foi inaugurada a Estação Sé, conhecida por ser o local com maior fluxo diário de passageiros, até 600 mil pessoas. Em 1980, o atendimento ao público dessa linha foi ampliado das 5 horas à meia-noite, com a inauguração das estações Pedro II e Bresser, atualmente Bresser-Moca. Hoje, o sistema possui 74,3 km de linhas ferroviárias e 64 estações. A linha vermelha é a mais extensa do metrô e é utilizada diariamente por cerca de 1,5 milhão de pessoas. A cidade de São Paulo continua a ter a maior malha ferroviária do Brasil e responde por aproximadamente 34% de toda a estrutura sobre trilhos existente no país. Vocês conheciam a história do metrô? Se gostaram do conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, compartilhe o conteúdo e deixe seus comentários. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.